Boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo Simões de Bade. Eu sou biólogo formado na Universidade de São Paulo, no campus de Piracicaba, cidade onde nasci. E fui convidado pelo Venceslau, pelo pessoal da UESC, a falar um pouquinho sobre minha experiência com ilustração e com os quadrinhos, né, na divulgação científica. Para quem não me conhece, eu tenho um blog de quadrinhos chamado A Vida de Biólogo, onde eu tento retratar, através da arte, um pouquinho sobre a vivência do biólogo, as dificuldades e as coisas boas também da nossa profissão. Os quadrinhos, eles vieram, né, na esteira de um interesse muito grande meu pela ilustração, por desenhar e tal, e também pela minha vivência dentro da faculdade, né. Durante os anos em que eu estive fazendo graduação, eu desenhei bastante para o curso, né, desenhei ilustrações para as camisetas, para os cartazes, para as batas, né, de eventos e tal, e sempre relacionado ao curso de biologia e também para alguns outros cursos dentro do campus. E no final da graduação, depois da graduação, na verdade, no final do mestrado, eu tive a ideia eu continuava desenhando para o curso, né, mas já estava me desligando aos poucos né, desse curso de biologia. Então eu tive a ideia de fazer alguns quadrinhos, assim, tinha a ideia de desenhar e comecei a fazer alguns assim, divulgar para os amigos mais próximos, né, alguns quadrinhos com algumas piadinhas biológicas, coisas desse tipo. E então o pessoal começou a me motivar a divulgar isso para mais gente. Resolvi abrir um blog nessa época, 2012, era uma coisa bastante comum, um blog para divulgar trabalhos pessoais, né? Então comecei a abrir o blog gratuito e então comecei a postar lá as tirinhas que eu fazia e isso ganhou o nome de A Vida do Biólogo nesse momento. E desde então eu venho desenhando quadrinhos de biologia para o blog. No começo, até mais ou menos 2016, 2017, a frequência era bastante boa, cerca de um quadrinho por semana. Toda a construção do quadrinho sou eu mesmo que faço, então eu desenho, eu faço a arte final, penso o roteiro do quadrinho e tal. E isso toma bastante tempo, né? E a partir de 2017, por conta da pós-graduação, comecei a ter menos tempo para fazer isso. E então hoje o quadrinho tem uma frequência bastante reduzida comparada com o início, né, das coisas. Porém, os quadrinhos não ficaram somente no blog, eles passaram por Facebook, né, onde consegui aumentar o número de pessoas que estavam seguindo a vida de biólogo. Através das redes sociais, isso é potencializado bastante rápido. E as pessoas começaram a compartilhar, começaram a interagir e tudo mais. Depois disso, lá acho que 2016, 2017, comecei a abrir uma conta no Instagram para a página e comecei a passar essas histórias que já estavam publicadas no blog para dentro do Instagram. E eventualmente, quando alguma nova é publicada no blog também, já coloco no Instagram. Os quadrinhos, eles foram inspirados no começo, assim, não era uma ideia de fazer divulgação, né? Era mais uma forma de expressar, né? Alguns deles não têm relação diretamente com a biologia, mas às vezes encontram a biologia uma forma de expressar alguma ideia que eu tinha. Eu acho que uma coisa legal dos quadrinhos, quando a gente desenha, é a forma de comunicação, né? Ela usa a imagem e usa a escrita, são duas formas diferentes de se expressar ali que estão em conjunto, né? Então ela é uma arte bastante interessante de se trabalhar.
E também é uma das formas mais antigas de expressar, né? Desde muito tempo que a gente se expressa através de contagem de histórias, através de imagens, desde quando desenhávamos nas paredes das cavernas para contar histórias. E lendas é que o homem se identifica com esse tipo de arte. E durante o desenvolvimento, uma coisa que toma muito tempo é elaborar a ideia, né, para colocar no papel. Não é somente o desenho também toma seu tempo, mas depende de um roteiro, de você colocar, transformar aquela ideia numa coisa em que mais pessoas possam compreender, não somente uma visão interna, né, ou intimista da coisa, mas se a ideia é fazer uma divulgação, isso aí precisa ser acessível, e para ser acessível a gente tem que estar atento à linguagem que a gente está usando ali. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais de fazer a divulgação, é você conseguir transformar aquela linguagem acadêmica e científica em que a gente está acostumado a trabalhar numa linguagem acessível e que as pessoas possam ter capacidade de compreensão, mesmo não sendo atuantes ou conhecedoras daquela área em que a gente está atuando ou se expressando. Os quadrinhos eles vieram inspirados com relação à divulgação em autores que sempre li, né? Sempre li muitos textos de divulgação científica do Jay Gould, do Dawkins, do Mair, são os principais dentro das áreas biológicas, né? E apesar de serem de idioma inglês, eles têm eles são muito importantes, né, na divulgação das ciências biológicas e do conhecimento da evolução e dos processos de evolução para o público geral. Então, no momento, desenhando, enquanto trabalhava com os quadrinhos, eu tive a ideia de desenvolver uma história baseada num artigo que publiquei com meu orientador, né, em 2016, que na verdade era resultado da minha iniciação científica sobre a variação geográfica na morfologia de um ratinho de área de mata, né, da Mata Atlântica. E então foi muito legal o processo de fazer esse quadrinho. Estou pontuando ele aqui porque na verdade tem muito poucos quadrinhos assim com esse foco, né? Que era transformar um artigo científico numa historinha, né? E isso foi muito legal porque a ideia foi transformar aquela linguagem científica e mais complexa numa coisa compreensível, né? E mais digerida para que mais pessoas possam ter o acesso àquele conhecimento que foi produzido. E foi muito legal, porque foi muito bem recebido. E já tem alguns anos esse quadrinho, já tem 4 anos e até hoje as pessoas se lembram e gostam e comentam e tal. Quando eu fiz esse quadrinho, eu me inspirei em fazer outros, e isso levou também a dificuldade inerente, né, de você trabalhar, de você buscar o conhecimento de outras áreas. Apesar de serem quadrinhos dentro da biologia, para a gente que quer fazer a divulgação, a gente precisa ter conhecimento das outras áreas das quais a gente não tem tanta prática. Eu sou formado em taxonomia de roedores, de mamíferos, então eu tenho um conhecimento mais amplo e mais internalizado dessa área, mas se a gente pular para botânica, pular para genética, pular para ecologia, para conservação, existem outras linguagens, existem outras ferramentas, outras metodologias que já são bastante conhecidas de quem trabalha com essa área, mas quem vem de outra área não, né? Apesar de ser biólogo. E imagine então para quem é de área diferente ou mesmo para quem não tem nenhuma formação científica. Então, buscar esse conhecimento, entender ele a um nível em que a gente possa expressar de maneira simples,
mais simplificada, vamos dizer assim, é um dos desafios da divulgação científica. E não é menor. A gente vê nos veículos de comunicação a quantidade de informações superficiais que é passada quando existe alguma descoberta científica. O mais recente é, vamos dizer, a descoberta da fosfina na atmosfera de Vênus e que rapidamente os meios de comunicação divulgaram como possibilidade de haver vida. E, na verdade, essa é uma ressalva muito grande, né, que os autores fazem dentro do trabalho. Mas é o que chama atenção, é o que transforma as coisas em manchete. E nem sempre as pessoas vão e buscam o conhecimento original na fonte do trabalho científico. Elas reproduzem o que é divulgado de outros veículos de comunicação. Então, um veículo de comunicação lá da Inglaterra, lá da Europa, lá da América do Norte, vai, faz uma tradução do artigo, faz uma divulgação, vai um, um jornal do brasileiro pega esse trabalho, traduz, ou seja, todo esse processo, essa escadinha de, de traduções e de interpretações, ela vai deteriorando a informação original que está contida no trabalho. Então, a divulgação científica ela é dependente de alguém que tenha um conhecimento suficiente para entender um conhecimento científico que está sendo produzido ali ou publicado, transformar essa linguagem numa linguagem mais acessível para as outras pessoas e para quem não é cientista, né, que é o público que, na verdade, é de maior interesse para a divulgação científica. E então não é fácil, né? E nem sempre os jornais têm a disponibilidade ou querem ter alguém dentro da área com essa formação específica. E também não é fácil desenvolver isso. Isso exige prática, exige leitura, exige estudo também, porque alguém tem que estudar, não é somente uma área que ele está trabalhando. Às vezes o divulgador científico ele tá trabalhando de maneira multidisciplinar, com distintas áreas, com conhecimentos específicos totalmente separados. E isso toma muito tempo, né? Toma uma dedicação exclusiva para ser feito. Por isso que não é fácil também somente criticar alguém por não ser capaz de fazer a divulgação científica do seu próprio trabalho, de tornar ele acessível. Isso exige uma dedicação extra, né? Vamos dizer assim. Exige um conhecimento extra de ferramentas de comunicação, de escrita, né? Não é fácil escrever, né? Não é todo mundo que é escritor, entendeu? Não é todo mundo que escreve uma reportagem. Existem estruturas, existe estilo, existe uma série de coisas, uma série de, de habilidades que são inerentes a quem vai fazer divulgação científica. A divulgação científica em si, que quem vai fazer a divulgação científica precisa estar atento. Então, não adianta nada somente cobrar de alguém para que se faça uma boa divulgação científica. Na verdade, ela é algo multidisciplinar e nem sempre uma pessoa sozinha é capaz de fazer aquilo. Então, isso é importante a gente estar atento quando for cobrar isso das pessoas. Eu acho que é uma área extremamente poderosa, né, a divulgação, e quando ela é dividida com mais pessoas que têm diferentes capacidades de fazer isso, o produto tende a ser muito melhor elaborado e mais preciso. Por isso que não é fácil fazer divulgação científica, não é simples e não é todo mundo que é capaz de fazer. Desenhar os quadrinhos para mim é uma forma de eu me expressar, né? E que isso venha atrelado à divulgação de temas os quais eu tenho maior facilidade ou conhecimento, isso vamos dizer, um extra, né? Na verdade, para mim. Mas é também algo que sempre tento apontar quando decido fazer um quadrinho com algum tema específico voltado para divulgação, não somente para alguma piadinha, alguma coisa assim, dentro da biologia. Porém, mesmo os quadrinhos que estão destinados a ser alguma piadinha, alguma coisa, eles trazem já uma outra forma de ver, né? Não é somente o conhecimento científico, senão
a, uma realidade da prática na biologia, né? Alguma piadinha ou alguma dificuldade que a gente como biólogo enfrenta no campo ou no laboratório ou junto com familiares e amigos que não são biólogos, que biólogo nunca foi perguntado que espécie de planta é aquela, ou que espécie de bicho é aquele, ou qual a doença que o meu pet tem. Todo biólogo já recebeu essa pergunta de alguém conhecido. Isso reflete a forma como o biólogo é visto pela sociedade. Ele é visto como alguém que pode falar qualquer coisa sobre a vida até aí. E quando o biólogo vai falar alguma coisa sobre a conservação da diversidade, já é mais complicado. As pessoas não estão tão, tão adeptas a isso, né? A, a verem que, na verdade, o nosso estilo de vida é um dos causadores dos problemas que a gente tem com relação à biodiversidade. Mas quando é para mostrar um bichinho bonitinho, o biólogo é lembrado no momento. E outra coisa que tem contribuído também para a forma como as pessoas veem a nossa profissão são essas décadas, né, de divulgação da prática do biólogo, através de um biólogo maluco que corre no campo, que trata os animais, né, que estão sendo demonstrados ali no programa de qualquer forma, que o manejo não é adequado. Então as pessoas elas têm essa ideia do biólogo, da pessoa pouco profissional, vamos dizer assim, que está fazendo alguma coisa só porque gosta. Na verdade, a gente tem uma prática bastante diferente, né, bastante regulamentada, com diversas preocupações com relação ao bem-estar animal, com relação ao manejo, com relação à saúde, né, nossa e dos animais, né, que estamos trabalhando. E isso aí é uma das coisas que as pessoas não compreendem muito bem. E através dessas tirinhas eu vejo que muitas pessoas se veem, né, ali, comentam que isso, né, que acham engraçado isso, que se identificam com essas situações e na verdade muitas delas às vezes eu me inspiro muito em situações particulares, situações vividas ou contadas por colegas ou histórias que a gente ouve falar de outras pessoas e através do biólogo, né, ali, que é o camaleão Lambervaldo, ele tenta demonstrar como é que o biólogo vê essas coisas, né, para que de alguma forma as pessoas possam refletir um pouquinho sobre como a gente vê as coisas e que talvez o que a sociedade esteja pensando sobre o biólogo não é baseado na realidade da vivência dele. Outro aspecto também importante de falar sobre divulgação é a relação com as redes sociais. Eu tenho feito a divulgação ultimamente no Instagram, por motivos pessoais eu realmente já desisti do Facebook. Eu acho que é uma ferramenta, hoje ela é direcionada para vendas, direcionada para, ela é extremamente explorada por páginas e perfis falsos de divulgação de notícias falsas, de polarização política extremada, assim. Então, tenho desistido do Facebook como uma, uma via de divulgação. Infelizmente, né, porque hoje a página da Vida de Biólogo dentro do Facebook tem, acredito que 7, 8 mil seguidores, mas é inviável no sentido do engajamento das pessoas, né? Hoje essas ferramentas das redes sociais de engajamento, elas estão bastante baseadas no pagamento. Então, para gerar engajamento de maneira, como posso dizer, gratuita, isso depende muito da interação com as pessoas e do ritmo de publicação, né? Desenhar um quadrinho não é tão fácil, não é, infelizmente não paga, vamos dizer, ou não recebo nada por isso. Então é difícil eu dedicar tanto tempo
para desenvolver as historinhas, sendo que também necessito, né, de ser necessito ser sustentado por elas. Então, como elas não me geram nenhum sustento, o tempo dedicado a elas é extremamente restrito. Isso faz com que a capacidade que elas tenham de atingir mais pessoas também seja restrito, né? A capacidade que eu teria de ser remunerado por elas também é restrito. Então, as redes sociais elas vão formando bolhas, né? As pessoas que curtem as coisas de conhecimento científico, que geram divulgação e tudo mais, elas estão inseridas dentro de bolhas onde elas interagem, né? As páginas interagem entre si porque elas têm o mesmo tema, as pessoas interagem com essas páginas porque elas gostam e porque elas gostam, as ferramentas, né, dos algoritmos das redes sociais acabam direcionando as publicações, né? E isso torna as bolhas incomunicáveis, né? Ou de comunicação extremamente restrita. Essa é uma das dificuldades que a gente tem hoje com as redes sociais, é estourar essa bolha e levar a divulgação científica para outras pessoas que não têm acesso. Então elas geram realidades completamente paralelas, né? Você tem bolhas de divulgação científica, tem bolhas dentro, pequenas bolhas dentro, né? Pessoas que gostam muito de alguns temas, elas vão receber mais sugestões ou atualizações desses temas, mesmo ao passo que também existem bolhas de informação falsa, né? Onde, por mais que existam esforços de divulgação, ela não chega nessas bolhas. E elas causam um dano muito grande na sociedade, né? Elas têm a capacidade de viralizar de maneira muito rápida, com informações rasas, ideias planas, já tem uma linguagem já bastante conhecida, que não é uma linguagem acessível, vamos dizer, é uma linguagem de discursos rasos, com palavras-chave que as pessoas já conhecem, entendem e tudo mais, e são estruturados. Hoje as notícias falsas, elas são, dentro das redes sociais, elas estão atuando de maneira profissional, como foi no passado, né? Dentro da televisão, dentro da rádio, dentro do jornal. O que aconteceu foi que ela se tornou digital e se tornou viral, né? Isso passa de pessoa para pessoa, né? Mas um veículo, né? Um jornal, um canal de televisão, um canal de rádio que vem e bombeia a gente com essas informações falsas. Hoje ela está pulverizada, né? Pulverizada através de perfis falsos, através de perfis de pessoas que estão se dedicando para fazer isso. E eu acho que é uma das grandes dificuldades hoje das redes sociais. Então, da, da divulgação científica dentro das redes sociais. Ao mesmo tempo que é uma ferramenta extraordinária para a gente explorar e conseguir atingir um público muito maior do que a gente tem sozinho, né? Ela também é uma é um dos problemas que a gente tem, os algoritmos que causam essas bolhas, né? E essa viralização de informações falsas. Isso é recente dentro da realidade das redes sociais e combater elas é uma coisa também recente. Como fazer isso? Como viralizar o conhecimento científico? A ideia do conhecimento científico é se tornar viral ou não, né? São perguntas que a gente se faz quando a gente está fazendo o trabalho de divulgação. Isso isso traz várias dificuldades na hora de combater, né? Ou seja, como a gente vai combater? Com simplicidade, né? Mas a simplicidade é um dos problemas que a gente encontra na divulgação. A divulgação científica extremamente simplificada, ela também não gera muita coisa. Muitas vezes gera mais desentendimento do que entendimento. E, e a gente vê que textos muito longos, né, ou muito complexos, ou muita informação, ela é rapidamente ignorada pelas pessoas. Os quadrinhos, eles contornam isso de alguma forma, porque eles têm um estímulo visual muito grande. Eu vejo hoje pelo Instagram que a ferramenta mesmo do Instagram mudou completamente, né? Antes era uma plataforma de divulgação de fotos, de imagens e tudo mais, que as pessoas subiam seu portfólio artístico,
ou os seus álbuns ali, né? Era um aplicativo bastante limitado no sentido dos objetivos dele. E hoje não, hoje as pessoas encontraram formas de transformar aquilo lá, realizando infográficos, quadrinhos seriados, textos explicativos, postagens temporárias. Isso tudo vai tornando a divulgação mais dinâmica. Então, ao mesmo passo que também torna a desinformação dinâmica, né? É complicado, no sentido de o que faremos, né, como divulgadores científicos, como a gente vai contornar esses problemas. Eu acho que isso é uma preocupação maior para a divulgação hoje, é conseguir estourar as bolhas e impedir com que essas notícias falsas se tornem cada vez mais a realidade das pessoas, né? A forma como elas enxergam o mundo. E infelizmente é uma coisa que já todo divulgador científico já que escreveu sobre isso já previa décadas atrás. Se você pegar, por exemplo, Carl Sagan, ele fala muito sobre isso nos Estados Unidos, 30 anos atrás, 40 anos atrás. E era uma das formas que ele via o mundo. Os escritores de ficção científica também falavam isso. Então, a prática, essa ideia, ela já existe faz muito tempo, né? A digitalização dela tornou tudo pior, vamos dizer assim, porque faz com que as coisas sejam difíceis de combater. Se existe um canal fazendo uma divulgação errada ou uma informação falsa, é fácil ter controle sobre aquele canal. Mas milhares de pessoas compartilhando conteúdo falso, isso aí foge de qualquer tipo de controle que a gente tem disponível hoje. E, infelizmente, o conhecimento científico ele não tem entrada nesse tipo de divulgação porque ele é mais elaborado, né? Ele demanda mais caracteres para ser explicado, ele demanda mais esforço, mais tempo para ser realizado, né? Então, não, não tem nenhuma solução para isso, é só uma reflexão que eu gostaria de deixar aqui para vocês dentro dessa pequena conversa de um lado só, né? Eu acho que é muito bom ter essas oportunidades para falar com as pessoas, para falar com os estudantes e tudo mais. Eu gosto bastante disso. E gostaria de agradecer novamente ao convite do pessoal da UESC para participar da semana. Eu fico à disposição, as pessoas podem encontrar o meu contato dentro do Instagram, do meu canal do Instagram, dentro do, do, do blog, né? Eu vou deixar para vocês aqui o contato e é isso. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima semana.